Sejam bem-vindos em mais um Revista Mais. E hoje tem Coisas de Casal com Maurício Manieri. Vamos falar sobre algumas coisas que acontecem no dia a dia de um casal e também sobre a carreira dele. Vamos bater um papo também com a psicóloga Arlene Ribeiro em nosso Papo de Mulher, para falar sobre um tema que muitas vezes assusta muita gente. Qual a hora certa de procurar uma psicanalista? Será que existe hora certa? Para que serve? Quem é que pode fazer? Para quem ela recomenda? Enfim, tem tantos tabus em volta disso, né? E hoje a gente vai decifrá-los aqui ao vivo em nosso Revista Mais. Tem também um bate-papo com o Capitão Moraes sobre segurança, algo que assusta muito a população brasileira, que são os assaltos nos caixas eletrônicos. Ele vai dar dicas de como você pode se prevenir e se há alguma forma de você evitar esse tipo de problema. Nós também vamos mostrar um bate-papo muito legal que nós tivemos sobre aroma, mas aroma relacionado com moda. Você sabia que uma coisa tem tudo a ver com a outra? Você sabia que tem marcas que muitas vezes, marcas famosas internacionais, que ganham mais dinheiro vendendo os seus perfumes, as suas fragrâncias, do que suas próprias roupas? Incrível isso, né, gente? Quem sabe isso você pode fazer na sua empresa ou, de repente, na sua loja. Não quero que você deixe de vender roupa, muito pelo contrário. Mas você pode agregar e também vender fragrância, uma fragrância diferente para mulher, para homem, até mesmo para criança. Tudo isso aqui em nosso Revista Mais. E você que participar do nosso programa, nós faremos o sorteio ao final do mês. É um presentão, viu? Um conjunto completo de box mais colchão, no tamanho de 1,38 por 1,88, colchão Lisboa, com molas ensacadas, uma gentileza da loja Santo Sonho Colchões. Participe e envie seu e-mail, que ao final do mês de fevereiro, você pode ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar, vai receber na sua casa um belíssimo presente, uma cama nova, gente. Que maravilha! Começar o ano já com uma caminha bem gostosa, bem cheirosinha, nova. Não tem coisa melhor do que isso, né? O lugar onde você deita, onde você passa boa parte da sua vida, por incrível que pareça, não é? Bom, vamos falar sobre um assunto que deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Será que eu devo fazer uma terapia? Mas para que serve uma terapia? Enfim, isso você vai saber agora em nosso Papo de Mulher. E para falar sobre esse tema, a gente recebe a psicóloga Arlene Tripoli. Seja bem-vinda, doutora Arlene. Tripoli não, é Ribeiro. De onde eu tirei o Tripoli? Duas coisas, Tripoli e Ribeiro. Sabia que existia um Tripoli no meio. Sim, existe. Tem um italiano aí no meio. De onde que vem? Italiano, né? Mas você sabe de que região? Da Sicília. Da Sicília? Sicília, o avô era siciliano. Comida boa na Sicília, hein? Muito bom. Comida boa. Tem umas origens aí, né? É verdade, mas Muito aqui é Arlene Ribeiro, nome artístico, vamos dizer assim, não é? Mas eu sabia que o Tripoli tinha uma relação. É verdade. Bom, eu falei no começo do programa sobre o momento ideal para a gente buscar uma psicoterapia. E eu queria saber se esse momento existe. Como que as pessoas chegam, por exemplo, no seu consultório? Tá bem. Então, na verdade, o que é psicoterapia, né? Acho melhor começar por aí. Por aí. É o tema mais, né? Assim, o que é isso? O que é terapia? Para que é terapia? Então, muitas vezes, as pessoas ainda se assustam. Existem ainda pessoas que ficam preocupadas com isso, né? Fazer terapia para quê? Não sou doido, não sou maluco, não sou isso, não sou aquilo. E, infelizmente, ainda existe isso. Então, nós não podemos descartar essa possibilidade de que estamos lidando com isso. Mas, na verdade, a terapia é o quê? É um auxílio, é uma ajuda, é um caminhar junto com você, né? Então, que hora que você vai precisar de uma terapia? Eu diria que hoje... Desde que você nasceu, né? Ainda mais com tudo que a gente está vivendo, né? Basicamente assim, não desde que você nasceu, mas olha só. Hoje nós vivemos assim tantos conflitos, tantos problemas, tanta pressão psicológica, tanto estresse, exatamente, tanta coisa que nos envolve que realmente é difícil dar conta disso sozinha, não é verdade? Então a terapia, ela caminha junto com você. Eu digo assim, o terapeuta ele não é um conselheiro, né? Você não vai para uma terapia buscar um conselho. Conselho os amigos dão, a mãe dá, o pai, né? A família está sempre presente. Mas a terapia é algo que vai te ajudar, ela vai participar do seu eu, ela entra, o terapeuta caminha junto com você para quê? Para te aliviar dessa angústia, te ajudar a sair dela.
Basicamente, isso é a psicoterapia, né? Uhum. Agora, doutora Arlene, muitas pessoas também, quando buscam a terapia, já estão num grau mais avançado, ou de um estresse absurdo, ou até quando alguém perde algum ente querido e não sabe lidar com a perda. Sempre existe alguma situação para que essa pessoa busque se autoconhecer. Qual seria o momento ideal para começar, para não esperar de repente que isso aconteça, ou quando esse momento acontecer, nós, seres humanos, estejamos mais preparados para absorver e para lidar com esse tipo de situação? Sim, na verdade, as questões assim, quando o conflito ele emerge, é uma situação externa, né? Causa um impacto maior na pessoa, então ela é a hora que ela vai, nossa, preciso fazer alguma coisa, por quê? Porque ela não está dando conta de si mesma. Né? Ela não está conseguindo conviver com aquilo que é maior que ela, é o sofrimento. Então, na hora que esse sofrimento aparece, está na hora de correr para a terapia? Sim, está na hora de correr. É lógico que é uma terapia primeiro, uma terapia de alívio, de aliviar essa angústia, tentar aliviar este sofrimento que a pessoa está vivendo. E que todo mundo passa, né? Passa, é inevitável, Eu não conheço um ser humano que não tenha um momento desse na vida. Um não, diversos momentos desses. Sim, e nós podemos dizer assim que não tem tamanho isso, não é mais intenso ou menos intenso, é a dor de cada um. Cada um. Não tem como mensurar, né, o tamanho da dor. Não tem como mensurar. O sofrimento é único de cada um, então seja uma perda muito grande ou então um conflito, não consigo, tenho medo de andar de avião, ou, né, é verdade, um relacionamento que não deu certo, uma perda de um relacionamento. Para a pessoa que está vivendo isso, ela está no conflito, ela está no sofrimento, ela está no desespero. Então, o terapeuta ele vai entrar junto com essa pessoa, tentando mostrar, tentando que ela veja em que momento isso aconteceu, como está a vida dela, como ela reage a tudo isso e, através disso, ela consegue amenizar esse sofrimento. Eu digo assim, que as memórias, elas existem, né? Os traumas, as perdas, tudo que você passou desde a sua infância até hoje, todas dentro do ventre da mãe ainda, né? Sim, todas as etapas foram marcos na sua vida. Então, veja bem, dá para apagar essa memória sofrida, dolorida? Não dá para apagar, mas nós podemos ressignificá-la, dar um novo significado a ela. O que é isso, né? Quando eu trago à luz, assim, todo o ambiente, todo o momento, toda a dor, eu começo a verbalizar esse sofrimento através das minhas palavras, eu estou transformando meus pensamentos em palavras. Então, é como se eu fizesse realmente uma elaboração disso e eu estou me ouvindo. Então, quando eu me ouço, eu tenho a possibilidade de confrontar tudo isso. Muitas vezes, permanecer no sofrimento é até neurótico, né? É uma dor, é uma coisa, é doentio. Agora, você querer sair do sofrimento é onde a terapia vai te ajudar. Crianças que muitas vezes estão passando por alguma dificuldade, ou déficit de atenção, ou até mesmo a perda de um ente querido, ou separação de pais, você sugere esse tipo de tratamento? Com certeza, hoje existem muitas técnicas, muitas formas de terapia, né? Desde para a criança, para o adolescente, para o adulto, é um acompanhamento, porque veja bem, falando da criança, né? O quanto essa criança hoje ela tem que lidar com tantas questões. Às vezes questões da família, de separações, questões na escola, que ela sofre, vamos falar de bullying mesmo, sofre de ameaças, ou mesmo é uma criança mais retraída, tudo isso, como que ela vai lidar com isso? E muitas vezes ela não consegue falar isso com os pais, não é verdade? Então, a terapia, ela existe, assim, ela funciona muito, porque é um espaço para a criança se abrir a isso, né? Ela começar a falar sobre ela através de um processo terapêutico. Existe alta em terapia? Existe alta em terapia. Né? Imagina, é uma vida, a gente não para de viver. Sim, existe alta. Veja bem, falando da psicanálise um pouco, né? A psicologia tem um certo comportamento, a psicanálise... Quais são os estilos de terapia? Antes de você responder a pergunta, agora me veio à cabeça. Quais são os estilos? Que eu acho que tem dois estilos diferentes, dois segmentos, duas frentes diferentes. Sim, na verdade, as pessoas confundem muito o quê? Psiquiatria, psicanálise e psicologia. O que eu diria assim, qual seria a definição disso, né? O que os três têm em comum? As três áreas, elas vão trabalhar
o comportamento humano, o sofrimento humano, vão ajudar a pessoa a se encontrar ou, de certa forma, aliviar o seu sofrimento mental. Ok? Então, eu diria assim, a diferença básica entre esses três caminhos, né? A psiquiatria é um ramo da medicina, então ela usa medicamentos, é o médico que vai te medicar. O psicólogo e psicanalistas, não, é um trabalho direto, mental, é uma conversa, não existe medicação, não é tratamento medicamentoso. Se, por exemplo, uma pessoa que estiver nos assistindo tiver, por exemplo, com uma depressão ou com algum tipo de síndrome do pânico, enfim, se ela for fazer uma terapia, você não pode medicá-la. Não. Ela tem que procurar um psiquiatra. Não, isso. Normalmente nós trabalhamos até juntos, né? Existem os psiquiatras que também são psicoterapeutas, assim como eles nos encaminham pacientes para uma terapia de acompanhamento junto com a medicação, tá? Então, as duas coisas, elas devem existir. É importante isso. Não existe assim, eu vou só tratar. Eu diria que cada um tem um sistema, mas o que eu acredito, né? A psicoterapia em casos assim de depressão, em casos mais medicamentosos, ela é boa, ela funciona nesse sentido de caminhar junto. Então, existem pessoas que vão precisar do medicamento e o acompanhamento psicoterapêutico. Entendi. Isso vai caminhar muito mais rápido. E os tipos de terapia? Aquela terapia, as pessoas... toda vez que falar terapia, eu lembro daqueles desenhos que tinham aqueles divãs enormes, assim, e a pessoa deita assim, olha para cima, e aí o psicólogo fica atrás só anotando, e aí a pessoa vai falando, e aí só anotando. Ainda é assim? Sim, e você está falando de psicanálise. Por que psicanálise? É o modelo freudiano, né? Freud trouxe a psicanálise e o quê? Com o tratamento era o divã, realmente, né? Tem todo um porquê disso, de se deitar no divã, toda uma teoria que ele fez em cima disso. Então, durante muito tempo, a psicanálise era a psicanálise do divã mesmo. Eu mesmo, no meu consultório, sempre usei bastante o divã, só que chegou um momento que hoje eu vejo, isso é meu, não estou generalizando, que as pessoas elas ficavam no divã querendo muito olhar para o terapeuta. Mal de estar muitas vezes distante da pessoa. Distante. E elas queriam esse olho no olho, sabe? Então, hoje a psicanálise ela mudou e hoje nós não usamos só a psicanálise. Então, o paciente ele traz muitas vezes que método ele precisa ali naquele momento, comportamental ou uma interferência mais rápida, uma psicoterapia breve. São vários os caminhos. Eu gosto muito de uma fala de Jung que ele diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, eu penso que assim, você está lidando com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Então, é mais que necessário que exista ali uma empatia. Se não houver, não vai haver crescimento. Não tem troca, né? Não. Eu estive no Japão e no Japão eu vi uma imagem que me marcou muito. Nós estávamos num bairro, tipo um bairro de Jardins em São Paulo, como se fosse o bairro Jardim, por exemplo, de Santo André. E aí, quando a gente chegou, não tinha tanta gente, devia ser umas 8 da noite mais ou menos, mas quando a gente saiu, devia ser uma meia-noite, 1 da manhã. E aí, do lado do nosso carro, tinha um rapaz, devia ter seus 35, 40 anos, super bem vestido, terno, estava um pouco de frio, então ele estava com terno, tipo com um manto assim por cima, relógio de ouro, parecia ser de ouro, uma maletinha de couro assim, segurando assim, e deitado na calçada, assim, no meio-fio, não na calçada, mas assim no chão, na sarjeta. Aí eu olhei aquilo, falei para o rapaz que estava com a gente, falei, gente, o que é isso? Aí ele falou assim, isso aqui é normal aqui em Tóquio. Eu falei, mas por quê? Porque os rapazes, eles bebem, e aí eles não podem voltar para casa alcoolizados. E aí, muitos deles também buscam mulheres, tipo geishas, para contar o seu dia, como se você desabafasse todo o seu sofrimento do seu dia, seus problemas, deixasse tudo fora de casa. Aí, depois disso, quando esse rapaz, por exemplo, passa a bebedeira dele, ele levanta
e vai para casa. E o outro rapaz que foi procurar a moça para conversar, e é conversar mesmo, gente, não tô mentindo não, é de fato, é como se fosse uma psicóloga, porque eles entendem que o rapaz, o homem, tem que chegar em casa sem descarregar na esposa ou na família todos os seus problemas. Isso. Então, eu acho que, fazendo uma relação com o que você está dizendo, muitas vezes é importante a pessoa buscar uma terapia para poder desabafar. Imagina se você chegar todo dia em casa e desabafar tudo que você pensa, que você viveu, né? Aí vai chegar uma hora que a pessoa fala, gente, já ouvi isso 30 vezes, você vai contar de novo, né? Se isso já aconteceu com você, sabe o que eu estou falando. Exatamente. Então, talvez é como se fosse uma forma de extravasar tudo aquilo que você está sentindo durante o dia sem julgamento, porque a psicóloga não vai te julgar muitas vezes, né? Isso, muito importante o que você falou. Realmente é bem isso mesmo, né? Então, a terapia, ela permite que você tire um tempo do seu dia para cuidar de você. Então, o que é isso, né? Eu li até uma postagem esses dias que eu achei divertido. Tem o consultório do terapeuta e a mulher chega, né? E deita lá no divã e a pergunta básica, né? O que eu posso te ajudar? O que você está aqui fazendo aqui, né? Aqui? É, isso. A perguntinha básica. E ela diz assim... Olha, na verdade, eu sou mãe, empresária, dona de casa, eu só quero descansar 50 minutos. Acho que eu me incluo nessa. Eu achei, assim, muito interessante, porque realmente as pessoas estão vivendo isso, não é? Assim, eu quero um tempo para mim, socorro. Só vim descansar um pouquinho, fica tranquila, pode fazer essas coisas que eu tô aqui descansando. Mas olha, até isso na análise é analisável, né? Sim. É o tempo... Você pode ficar 50 minutos sem falar nada. É totalmente analisável. Porque quantas coisas ela não está trazendo ali. Sim. Né? Para um analista, isso é muito rico. Ficar em silêncio, né? Sim. Pode significar muitas coisas. Né? Exatamente. Traz muitas questões, né? Então, esse é um espaço que, veja bem, nós precisamos, digamos, 1 hora do seu dia, agora eu vou cuidar de mim. Então, você vai lá, você se joga na cadeira do analista lá e aí começa a falar de você. E sabe o que é mais legal? Ninguém vai falar assim, eu também. Não é? Você divide com os amigos, eu fui assaltado, eu também. Eu fui viajar, eu também. Não, no consultório do analista não tem o eu também. Eu vou entrar na sua dor, eu vou te acolher, eu vou te ouvir. E isso nós não temos, né? Nas amizades, no mundo, com as pessoas. Muitas vezes não. Então, assim, o grande ganho disso, realmente, só de você sentar lá e falar. Às vezes o terapeuta nem precisa intervir. Só da pessoa falar, ela já sai de lá outra pessoa. Então, a terapia, assim, eu diria que hoje você tem que nascer com um terapeuta e um advogado, né? Porque são as duas coisas que pode te salvar. E fé, você né? mais Sempre. precisa. Fé acima de tudo, né? Sim, mas é um espaço realmente que quando você faz uma terapia preventiva, quantos problemas você não vai evitar? Pode evitar, Porque, veja bem, você vai trabalhar o seu eu. O que é o seu eu? Como eu funciono? Como é o meu comportamento no dia a dia? O que interfere na minha vida? Então, quando eu passo a me entender, quando eu passo a olhar para dentro de mim e saber realmente, assim, quais são as emoções que me deixam assim, que me faz pensar assim, que me faz pensar... Eu evito, assim, um sofrimento muito grande. Eu evito doenças. Eu digo assim para os meus pacientes, pergunte para a sua dor de cabeça o que ela está querendo te dizer. Porque ela sempre quer dizer. Ela sempre quer dizer. São psicossomáticas. Foi um conflito, uma situação que você não deu conta de resolver, ela apareceu ali, como? Você não olhou para ela, o seu corpo já falou. A dor de cabeça, né? É bem básico, assim, se analisar a sua dor de cabeça, tem uma origem emocional, a maioria das vezes. E terapia de casal, para quem você recomenda? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muitos casais se destruindo, né? Famílias se destruindo. As pessoas já não parecem que não têm tanta paciência de entender o outro, de se entender em primeiro lugar, de aceitar muitas situações, de ceder, porque na minha opinião, casamento você tem que saber ceder, né? Você tem que olhar para o outro, olhar para você, até que ponto que eu posso, enfim.
Como que você lida com essa questão? Você faz esse tipo de tratamento? Sim, olha só, a terapia de casal é importante, eu vejo assim, hoje, né, realmente, a convivência, ela está cada vez mais difícil, né, porque as pessoas estão muito individualizadas. Muito impulsivas, né? Brigou uma vez, esse homem não presta pra mim, essa mulher é muito chata, isso daí não vai levar a nada. Isso não nós é chamamos... assim, e com filhos, com famílias. Então, você acaba trazendo de fora os seus problemas, não deixa lá o seu sapatinho na porta de casa e entra com eles, né? Para dentro, e quem é a pessoa mais próxima sua? Seu marido, seus filhos. E acaba assim, automaticamente descarregando ele. Às vezes eles não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com o marido, não tem nada a ver com o filho. Mas você está tão lotada de si mesma que acaba transferindo. Sim. Né? É natural, né? Acaba causando este movimento. Então, a terapia de casal, na verdade, é um resgate do eu de cada um. Eu penso que cada um se conhecendo, entendendo a sua individualidade, entendendo-se a si próprio, ele vai conseguir conviver com o outro de uma forma muito mais saudável. Porque passa a não existir mais essa transferência. Então, eu sei por que eu estou assim tão lotado. Então, é por questões que no meu trabalho, nas minhas coisas, na minha vida. E essas questões eu não vou transferir para o outro, porque o outro é o outro. Pode estar 50, 30, 40, 50 anos juntos, mas é o outro. Sempre temos que respeitar a individualidade de cada um. É o que eu digo sempre. Hoje nós, sempre, né? Mas hoje nós estamos olhando muito, vivendo muito isso. Se não tiver dois inteiros, não se caminha junto. É verdade. Não dá para esperar só a metade no outro. Aí a cobrança vem, a expectativa no outro. E as frustrações atrás disso vêm com tudo, né? Isso. Todo mundo passa por isso. Se você colocar a sua vida na mão do outro, o outro está com a chave da sua vida, está com a chave da sua felicidade, da sua tristeza, da sua angústia. Com certeza. É isso mesmo. Então, assim, o que você faz? Você se entendendo, o outro se entendendo, vocês caminham junto com um objetivo em comum. É para onde nós vamos, não é para onde você vai ou para onde eu vou. Nós temos um objetivo em comum, mas cada um tem que ter o seu espaço. Então, nada melhor do que você estar inteira. Estar inteira, eu digo, se conheça. Saiba quem você é, saiba como você funciona. Né? E isso a terapia te proporciona muito. A terapia é sua autoanálise, né? Você mesmo se analisa. O terapeuta vai junto, mas as respostas vão vir de você, tá? Então, você se torna um indivíduo muito mais forte, muito mais resistente, muito mais pronto para as dificuldades da vida. Que elas vão surgir, né? Com certeza. E como, né? Terapia de família. Para que tipo de família você indica e se existe também uma terapia que possa a família inteira estar reunida para poder compartilhar situações que muitas vezes acabam afetando a todo mundo da família. Às vezes o problema está em um, mas esse um consegue transferir o problema para todo mundo da família, né? Então, como lidar com essa questão? Sim, a terapia de família, ela assim, é muito importante, ela é válida, ela traz excelentes resultados. Por quê, né? Porque nós vivemos num sistema. Então, você trata, às vezes, vamos lá, pegar uma família que o filho mais velho está com problema de vícios, drogas, vamos lá, se envolveu em algum... Aí os pais chegam, né, com aquele problema. Meu filho é um problema, meu filho é um problema. Aí nós começamos a trabalhar a família e você vai enxergar que o filho não é o problema, o filho é só um sintoma da família que está totalmente desestruturada. Um exemplo, ok? Sim. Então, veja bem, a terapia de família, ela funciona porque ela age no sistema. Então, se a família permite, então você trabalha o todo, todas as pessoas, trazendo, né, a realidade para cada um e como se comporta, pontuando algumas coisas, e bem possivelmente o filho doente, ele vai sair dessa doença, porque muitas vezes ele só está querendo chamar a atenção dessa família para algo que lhe falta, tá? Agora, a terapia de família não é fácil, porque nem sempre a família está disponível a participar. E também está aberta a ouvir algumas verdades, né? Sim. Imagine um filho olhar para a cara dos pais e falar, o problema não sou eu, o problema é você, mas você é meu pai, existe uma hierarquia, né? Isso. Então é muito equilíbrio, é um trabalho bem mais intenso, porque quando o grupo se une, o ataque vem junto, né? A família toda junto, reunida, acaba entrando nas acusações. Então, a terapia de família, ela exige muita cautela, muita disciplina e um querer de todos, principalmente. Muito bem. Então, se você quiser fazer uma terapia, assim que fala? Sim. Se você quiser fazer uma terapia, os contatos da Arlene estão aqui na tela. É só entrar em contato, o telefone, também tem
o contato do Facebook, né? Isso. E também tem, bom, só o celular não, perdão, o telefone, o celular e também o contato do Facebook, é só você acessar e a Arlene vai ter o maior prazer em te receber. Obrigada, doutora Arlene. Com certeza. Imagina, obrigada eu. Um ótimo final de semana. Obrigada. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com mais Revista Mais. Lembra que ao final deste mês de fevereiro você concorre a uma cama, um colchão, box, colchão de casal e uma cama embaixo, bárbara, maravilhosa, a parte de baixo, box e colchão, uma gentileza do Santo Sonho Colchões. Entre em contato através do nosso site tvmaisabc.com.br, envie seu e-mail, que ao final do mês nós faremos o sorteio, tá bom? Você pode ser a sortuda ou o sortudo. Já a gente está de volta. E agora chegou a hora de ter um papo sobre coisas de casal com Maurício Manieri. E ele já chegou assim, por que você não colocou o vestido que eu falei para você colocar? Está bonita, você está sempre linda. Obrigada, amor. Você também está muito bonita, cada vez mais bonito. E você fica muito bonita no vídeo também. Você também está muito bonita no vídeo. Foi tão engraçado que eu falei, oi, amor. Ele falou assim, você trocou de vestido. Eu estava em casa com uma roupa, cheguei aqui na TV e troquei de vestido. Casamento é assim, gente. É que eu sou muito crítico com isso em relação às roupas, né? É verdade. Muitas vezes eu tô vendo você pela internet, eu só estou viajando, eu acompanho muito o programa da Isa, né? E falo, ó, ficou legal, essa roupa ficou mais legal que outra. Essa cor não fica boa em você. Outro dia eu coloquei uma roupa cor de pele e ele falou, gente, que isso? Cor horrível, não fica bem em você. Nunca mais eu usei nada da cor da pele, nada. Tem peças lindas nas lojas que me vestem, eu chego, olho e falo... Aí a pessoa fala, lindo isso, né? Eu falo, mas meu marido disse que eu não fico bem, não. Então a gente tem que confiar no marido. É que te apaga um pouco, né? Então ele tem razão. Pronto. Gostou da entrevista da doutora Arlene? A doutora Arlene é ótima, né? Ela é ótima. Eu gostei muito, eu acho que hoje em dia a gente tem que estar muito atento, né? Ela falou, né, do entorno, que é uma pressão psicológica muito grande, que todo mundo está sofrendo, né? Principalmente nos dias de hoje, né? E você ter uma profissional como a doutora Arlene, né? Muito experiente, sabe o que está fazendo, né? Porque também eu acho que você precisa, quando vai fazer uma terapia, uma coisa desse tipo, você precisa ter um profissional que é gabaritado, uma pessoa séria, uma pessoa realmente que vai fazer o negócio acontecer, né? Senão, ao invés de melhorar, piora, né? Você entra na terapia para sair um ser humano melhor, você está querendo matar todo mundo na rua. Exatamente. Né? E a doutora Arlene, realmente, ela é incrível, uma das melhores terapeutas aqui do Grande ABC. Ela é sensacional. Muito bem. Bom, nós tínhamos combinado de falar sobre o livro dele, O Jovem Coração. E aí, depois que ele falou do meu vestido, eu falei, Mal, cadê o livro? Ele falou, esqueci. É que maravilha. Não, que esqueceu, não fala isso. Ele esqueceu de trazer o livro físico, mas nós vamos comentar a respeito desse trabalho, que foi o primeiro livro que Maurício escreveu, chamado Jovem Coração. E aí eu falei, vou te convidar para você contar a respeito dele, porque muitas vezes as pessoas imaginam, né, o artista como um cantor, como um compositor no palco e não tem noção da quantidade de coisas que essa pessoa, que antes dele ser um cantor, ele é um ser humano, ele escreve, ele faz tanta coisa, gente, que olha, você não faz ideia. Eu queria que ele me contasse um pouco de onde surgiu a ideia de escrever O Jovem Coração. Então, esse livro, Isa, isso aí no começo dos anos 2000, acho que 2001, eu fui um dos primeiros artistas aqui no Brasil a ter um blog. Era uma novidade, era uma coisa nova. Eu lembro que quem me deu a dica foi o pessoal do Vírgula, né? Eu lembro dele, o Dado. Lembra do Dado? O Dado, exatamente. Dado Lancelotti, um abraço Ele pro Dado. falou, olha, você tem uma coisa nova que está surgindo agora, né? Que são os blogs e tudo mais. Então, a partir daí eu lancei, fui um dos primeiros artistas a escrever um blog. Tinha primeiro no site, depois foi hospedado dentro do portal UOL, né? E a partir daí era muito engraçado, né? Porque eu era o primeiro artista, né? Então eu lembro que eles tinham uma sessão lá, tinha só minha fotinho, né? Tipo assim, blogs de artistas, só tinha eu lá, né? Então todo mundo lia muito os meus textos na época. Eu comecei a falar, colocar ali a minha visão de mundo através dos textos, né? Falar da minha história, contar coisas que aconteciam no meu dia a dia.
e mostrar um lado para as pessoas que muitas vezes elas não têm a oportunidade de conhecer do artista, né? Porque muitas vezes ela está vendo o cara lá cantando ou no show ou tudo mais, mas quando falar de valores que você tem, de como você enxerga o mundo, foi a partir daí que eu comecei a escrever esses textos. E foi muito legal que eu comecei a ter um feedback muito grande assim das pessoas, né? E realmente começou a dar um prazer muito grande. E escrever é muito gostoso, né? Foi quase uma terapia, né? Você estava falando de terapia. Imagina. Quase uma terapia ali, colocar... Extravasar o que você sentia baseado em determinado momento, ou alguma situação que você viveu do passado, poder trazer também para os fãs, porque muitas vezes as pessoas não imaginam de onde você veio, como era a sua vida antes da fama. Sim, com certeza, né? Exatamente. Então aí as pessoas acabaram, começaram a participar muito e ter essa troca comigo de coisas da minha vida, né? Não era só o cantor em si, né? É evidente que o papel do artista também estava ali, mas então foi muito gostoso, quase uma catarse ali, quase sabe, uma terapia pessoal minha mesmo, eu escrevendo. E a partir desses textos, eu escrevi isso aí por muitos anos, o blog, né? E eu resolvi fazer uma coletânea dos textos, mas não dava um livro, né? Porque não é todos os textos que eu escrevi que eu queria colocar no livro. E aí eu peguei e escrevi mais metade de outros textos e aí acabei fazendo então o livro Jovem Coração, que tem uma sequência, enfim, desde o começo da minha infância, né? De onde eu nasci, das minhas raízes, quando eu entrei na música, depois vai fazendo toda uma sequência, mas não é uma autobiografia, são mais pequenas histórias, pequenos contos ali, que as pessoas vão ter uma ideia importante assim, do que eu faço, como é que eu sou como ser humano. Ele comentou sobre situações que muitas vezes ele viveu antes da fama, e quando ele estava um pouco antes de terminar o livro, eu perguntei assim para ele: Mal, você inseriu dentro do seu livro a parte que você foi vendedor de plano de saúde? Gente, acreditem se quiser, ele já foi vendedor de plano de saúde. Eu queria que ele contasse um pouco dessa história. Ele disse assim: não, eu ainda não escrevi. Aí eu falei: então escreva, mas daqui a pouquinho ele vai contar essa história. Vamos deixar um suspense no ar, daqui a pouquinho, porque agora... Você gosta de perfume, não gosta, Mal? Adoro perfume. Gosta? Muito. Se eu tiver uma das coisas que eu mais gosto é perfume. Depois de mim, claro, né? Evidente. Ah, obrigada. Então, olha só, você sabia que a moda está totalmente relacionada com o perfume, com o aroma? E existe